Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP. Acesse o nosso canal www.youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Acesse, curta e divulgue entre seus amigos o nosso programa Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje está recebendo Denis Martins, historiador, geógrafo, mestrando no programa de Mudança Social e Participação Política e ativista nos movimentos de cultura da periferia. Denis, obrigado por ter aceito. Outro Denis aqui, ó, Denis para Denis, né? Eu que agradeço. Obrigado por aceitar nosso convite, né? E você está atualmente, né, fazendo o mestrado lá no ProMusp da EASH e está discutindo a violência na periferia, né? Explica um pouco que projeto é esse que você está desenvolvendo. Eu desenvolvo essa pesquisa há uns 3 anos e algo que sempre me chamou a atenção, onde eu moro no distrito do Jardim Ângela, é que a violência lá sempre foi muito comum, né? Na década de 90, lá foi considerado o distrito a região mais perigosa do mundo. A região do Capão Redondo, E Jardim Ângela. do Jardim Ângela e São Luís. Só para explicar que o programa nosso é Brasil todo, né? É verdade. É Zona Sul de São Paulo, Zona né? Sul de São Paulo, isso. Então, nós víamos muitas mortes lá. E até os 8, 9, 10 anos eu achava isso normal. Até que um dia a minha mãe, né, de Arissa, ela, né, aconteceu uma coisa na escola que eu não pude ir, e ela disse para mim, vamos lá comigo, onde eu trabalho. E aí foi a primeira vez que eu, né, atravessei a ponte. Fui lá pro outro lado, né, onde as pessoas ricas de São Paulo moram. E aí eu percebi que o mundo que eu vivia era um e aquele mundo era outro. E aquilo foi me incomodando, né? Isso com 8, 9, 10 anos. E a partir daí, aí depois veio o rap, muito presente na periferia da Zona Sul de São Paulo. E aí veio várias coisas na minha cabeça e eu fui procurando, fui escrevendo, fui lendo. E quando chego na faculdade de História, eu começo a perceber que há toda uma estrutura, né? Uma estrutura que gera dois tipos de cidades. Agora, minha pesquisa, né? Minha pesquisa de mestrado, foi sobre esse conjunto de desigualdades sistêmicas contidas na cidade de São Paulo. Então, eu utilizo o conceito, né, do MEMB, necropolítica, para tentar perceber e colocar isso mais sintetizado, né? Explica um pouquinho aí o conceito de necropolítica do MIBEMB, né, que faz parte aí dessa pesquisa. Sim, a necropolítica é um sistema de eliminação em massa de seres humanos, mas não é um sistema aleatório, é um sistema que no seu fundo visa eliminar aqueles sujeitos descartáveis para a reprodução do capital. A necropolítica é um sistema muito Descartáveis aqueles, complexo. assim, por exemplo, aquelas pessoas que não consomem, não produzem, então é que está excluído de tudo. É um sistema muito complexo. As pessoas tendem a pensar que, né, chega a polícia na periferia, mata todo mundo, é necropolítica. Não é só isso, né? Não é isso. Isso é também, né? Isso é só a ponta do iceberg, né? A necropolítica é esse sistema efetuado pelo capital, né, onde, de modo diretivo, eles eliminam pessoas que não consomem, né, necessariamente. Entendi. Mas não é só, né, a necropolítica não está nesse fim, mas é todo o percurso, ou seja, né, existem marcadores de exclusão que condicionam as pessoas a se tornarem um sujeito na mira dessa necropolítica. Entre elas, né, que é o que eu estudo, né, é o território, é a raça, é a cor. Então, são uma série de condicionantes que colocam sujeitos como seres alvos dessa política de eliminação em massa. Então, assim, não é morte aleatória, são mortes diretivas, né? Efetuada pelo Estado. E assim, como é que você enxerga isso, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil é um país aí que passou por mais de 300 anos de escravidão, né? Mais de 2/3 da sua história.
Você tem uma configuração geográfica das cidades, né? São Paulo particularmente, né? Das periferias, você tem uma parte das pessoas negras. Como é que você enxerga isso no Brasil? Mesmo nesse período agora recente de mais de 30 anos de democracia? Na minha pesquisa, eu também busco isso, porque um dos meus objetivos é pensar no marco, né? Qual é o marco que deu origem a essas desigualdades, que são desigualdades raciais, desigualdades estruturais e tal. Então, fazendo esse percurso histórico, eu percebo, através dos dados, através das fontes, que os negros foram expulsos da centralidade de São Paulo devido ao processo de gentrificação, ao processo de segregação socioespacial e foram jogados na periferia, né? Então, esse processo escravista, né, ele faz parte da história da periferia, porque o distrito que eu estudo, né, que é onde eu moro, o distrito do Jardim Ângela, cerca de 70% de pessoas são pessoas negras. E por essa razão, a gente percebe que os dispositivos de poder, a gente percebe que a estrutura social daquela região, ela produz essas mortes, né? Esses elementos que condicionam o pobre, negro, periférico a morrer mais cedo, por exemplo. Um dos dados que eu busco é que no distrito de Moema e distrito do Alto de Pinheiros, que são os distritos centrais da cidade de São Paulo, distritos aburguesados e, consequentemente, brancos, as pessoas vivem cerca de 80 anos. Enquanto no distrito do Jardim Ângela as pessoas vivem 60 anos. Então, mas esses distritos não são longe, né, um do outro. É cerca de 15, 20 quilômetros. Ou seja, né, nós percebemos que em 20 quilômetros nós perdemos 20 anos de vida. Então, e aí eu busco compreender, né, o porquê nós morremos tão cedo, né? Quais os mecanismos de morte que estão atrelados à nossa sociedade, atrelados a nosso, né, esse nosso processo de organização, né, urbana. E quais são eles? Quais são os mecanismos mais assim, que mais tem impactado isso? Como eu Você analisou? como eu disse, né, a necropolítica, ela é uma estrutura muito complexa. Sim. E ela se utiliza de vários mecanismos. Exemplo, né, ela entra no território através de várias frentes. Então, assim, educação, né, saúde, segurança, infraestrutura. Então, eu percebo que no nosso distrito, Jardim Ângela, no extremo sul de São Paulo, esses elementos são constantemente atacados por políticas públicas. E essas políticas públicas são políticas públicas de escassez, né? Então, há por exemplo, lá no distrito tem um hospital só, já para atender mais de 1 milhão de pessoas. Por quê? Esse hospital, que é o Hospital da Embu-Mirim, atende o pessoal do distrito do Jardim Ângela, o pessoal do distrito do São Luís, o pessoal do distrito do Capão Redondo. Então, né, o que dá para perceber que é uma política racional, né, de eliminação mesmo desses sujeitos que somos nós, pretos, pobres, periféricos, através dessa política de Estado. Então, eu percebo que a nossa morte, esse viver menos, não é natural, não é uma coisa... É assim mesmo. Não é assim mesmo. Ou seja, há toda uma política estruturada para que morramos mais cedo. Agora você enxerga isso, por exemplo, como uma política de governo ou de Estado? Né? Porque só para explicar, por exemplo, em São Paulo nós tivemos até alguns momentos, né, poucos evidentemente, mas alguns momentos de governos progressistas. Né? A Luísa Erundina, o Haddad, a própria Marta Suplicy. Assim, esses governos, né, nos seus poucos tempos aí de gestão em São Paulo, eles conseguiram reverter esse processo? Ou é algo que está mais entranhado nas instituições? Como é que você enxerga isso? Não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? É uma política de Estado racializada, né?
porque nos governos né, de esquerda, vamos pensar assim, o genocídio da nossa população continuou, né? E nós percebemos que esse genocídio aumenta a cada ano. Então, independentemente se é governo do PT, se é governo de outro PSDB, partido, do PSDB, a gente percebe que os mecanismos, eles são tão bem estruturados que acabam por esses governos não influenciarem tanto. Exemplo, né? No governo do Haddad, houveram várias chacinas lá no distrito, várias, muitas. Então, né, ele até foi lá, né, tentar conversar com as lideranças e tal, mas nós sabemos que a chacina no nosso distrito não são pessoas comuns que fazem, né? A gente percebe que há agentes do governo, há pessoas ligadas a partidos políticos, há vários setores que contribuem ou que até mandam matar, né? Algumas pessoas que incomodam, de certo modo. Né? Então, só para responder, não é uma política de governo, é uma política de Estado. Mas São Paulo, como nós sempre falamos, né? São Paulo ela surge e ela é fortificada, ela é baseada no racismo, né? A cidade de São Paulo, ela é segregada racialmente. Então, toda essa política de coisificação do sujeito, do indivíduo, né? Ela impacta diretamente sobre os corpos negros periféricos. Você é morador aí, é Capão Redondo que você mora, não é isso? Eu morei no Capão, Uhum. agora estou no distrito do Ângela. Do Ângela, tá, Isso. ok. Como é que os moradores dessa região enxergam isso, vivenciam isso ou resistem a isso, já que você mora na sua localidade? Então, o que eu percebo é que se tornou algo natural. Né? As pessoas naturalizaram a desigualdade, as pessoas naturalizaram o genocídio, as pessoas naturalizaram perder irmão, perder filho. Então, elas não conseguem entender que elas fazem parte de um sistema. Tem uma banalização. É uma banalização. Uhum. E muitas pessoas até apoiam esse sistema, né? Porque eles acreditam que quanto mais militarização da sociedade, quanto mais regra, quanto mais essa pseudo-segurança, melhor a nossa situação é. Mas nós vemos, os dados mostram que não é, né? Existem várias políticas, vários mecanismos que acabam nos expulsando de lá ou nos matando, né? Então, as pessoas não percebem, né? Não, mas eu sempre paro para pensar e sempre converso com outras pessoas que elas não percebem, não é porque falta interesse, assim, é porque não tem tempo, né? A vida de um periférico é uma vida extremamente corrida, é uma vida extremamente espoliada. Você sai de manhã, você pega o ônibus cheio, você vai para o trabalho, você volta. Então, você não tem tempo para parar e racionalizar sobre a sua vida. Então, eu costumo dizer que nós, da periferia, a gente segue o jogo, né? Acontece alguma coisa, levanta, não foi falta, vamos embora, porque né, o mundo não para que nós possamos parar e pensar e ver essa nossa condição de... E não existem, assim, algumas iniciativas na periferia? Por exemplo, o Movimento Cultural das Periferias, essas iniciativas do hip hop, isso não tem ocorrido? Ou ainda é insuficiente para barrar, né? O que faltaria para a gente poder criar uma resistência a esse processo da necropolítica? Sim, existem. Né? Existem vários movimentos, ainda mais lá na Zona Sul, né? Lá no distrito do Jardim Ângela, existem vários movimentos, existem movimentos de mulheres negras, existe o movimento do hip hop, que é muito forte, existe casa de cultura, existem alguns polos, mas esses polos não são suficientes para dar conta dessa política, né? Além do mais, né, o que eu percebo é que esses polos às vezes são ilhas. Então, exemplo, né, pelo fato de eu fazer parte de um polo, eu não vou no outro, porque esse outro pensa assim. Eu, mesmo sendo todos polos de resistência, percebo que Não há uma articulação entre eles, não há uma articulação. Então, às vezes funciona como ilhas. Exemplo, alguém faz uma coisa legal, mas o outro não apoia porque não foi ele que fez. Tá. Aí esse faz outra. Então, são ações, às vezes, solitárias, né? E que não atinge quem necessariamente precisa. Então, eu acredito que exista, mas falta esse elo, Certo. né?
para que haja mais diálogo entre os movimentos. O Denis, a Cláudia esteve aqui no nosso primeiro programa, a Cláudia Adão, né? Ela tem uma pesquisa muito parecida com a sua, né? Hoje atualmente já está na FAO, né? Fazendo um trabalho também interessante. E ela comentou com a gente aqui que o que falta na periferia são espaços públicos, né? De convivência, centros comunitários, centros esportivos, né? Que as pessoas possam se encontrar, né? Possam desenvolver outras atividades, né? Então, o que ela comentava assim aqui na entrevista nossa, que o Estado aparece só com a polícia na periferia, né? E mal uma escola, um hospital, né? Como você colocou agora, em condições precárias e tudo isso, né? Você concorda com isso, né? Faltaria esses investimentos em espaços públicos no Estado? Como é que você chega a isso, né? Por exemplo, os CELS, né? Foi uma iniciativa da Marta, chegou a algumas periferias, aquilo impactou positivamente ou não? Sim, eu acho que a cidade inteira, né? A cidade inteira necessita de espaços de convivência. Mas a periferia, sim, né? A periferia carece desses espaços. As escolas públicas abrem durante o final de semana. Então, nós, a Quebrada, a gente vai jogar bola lá, né? Mas o que eu percebo é que ainda são espaços restritos, né? Então, a escola que abre, ali tem o SESC e tal, mas são espaços ainda que as pessoas não se apropriaram. Por exemplo, minha mãe não vai sair de casa para ir ocupar esses espaços. Meu irmão não sai de casa para ocupar esses espaços. Então, existem os espaços... E por que não vão? Por que não iriam? Porque o que que eu acredito, né? Que esses espaços não são convidativos, né? Eu percebo que existem eventos bons, eventos maravilhosos que ocorrem, né, dentro desses espaços com 10, 15 pessoas. Então, falta espaço sim, mas falta também esse espaço de dialogar de dialogar com a quebrada mesmo. Porque é muito fácil criar um evento chamando assim, né, esse público mais acadêmico, que deve ser 2, 3% lá da quebrada, entende? Então, falta o diálogo também, né? O que dá para perceber, existem os espaços, né? Os espaços não são suficientes, e além de não ser suficientes, né, igual disse a Adão, não tem o diálogo. Né? Às vezes acontecem os eventos, a gente não sabe. Eu que sou do esquema, eu que sou do movimento, acontece e falo, meu, como aconteceu? E eu nem sei. Né? Então, às vezes é isso, que aí vai daquela coisa de ilha, de faltar esse elo que comunique todos. Né? Então, falta espaço, sim. Né? Exemplo, o SESC Campo Limpo é um SESC muito cheio durante o final de semana. Você vê, né, a molecada lá brincando, né, a molecada correndo, jogando bola e tal, mas é um espaço, né? E é um espaço que atende determinado público apenas, e é longe. Então, faltam espaços, falta comunicação entre eles e falta você divulgar, né? Chamar mais, ter mais atrativos. Você é geógrafo, né? Você com certeza teve contato com a obra do Milton Santos, né? Claro. Você utilizou as referências teóricas dele para a sua dissertação, para a sua pesquisa? Sim, o Milton foi um marco na minha vida, né? Foi? Depois que eu conheci o Milton, minha vida mudou, né? Então fala desse marco aí, no grande Milton Santos. Porque o Milton, ele me olhou e falou, mano, né? Você pode, né? Olha aqui, porque o que eu percebo do Milton, né? Ao meu ver, ele tem algo simbólico muito grande, porque, né? Um homem negro, um homem pobre do interior da Bahia, tal. Então, quando eu vi o Milton, exemplo, quando eu via no cursinho o Milton, eu pensava que fosse, né, um homem branco. Quando eu vi a foto dele, falei, nossa. Eu comecei a ler, então além desse simbolismo que o Milton tem, ele tem, eu sempre costumo dizer que o Milton ele consegue entender, né, a nossa organização urbana. Né, diferente de outros filósofos franceses, ingleses Lefebvre, e tal, né? Lefebvre, o Montfort, tal. Então, o David Harvey. Então, mas né, o problema de eu utilizar o Milton na minha pesquisa foi que a universidade não aceita o Milton, né? E é claro
que mesmo é sendo lógico, aqui da USP. mesmo sendo da USP, o pessoal não aceita, o pessoal quer outros filósofos, querem ingleses, tal, querem essas pessoas, mas eu tenho certeza que eles não aceitam Milton pelo simples fato dele ser preto, né? E porque as ideias do Milton são fantásticas. No entanto, que aquele livro Natureza do Espaço foi considerado, né, um dos melhores livros de geografia já lançados no mundo, né? Então, ele ganhou um prêmio até, ganhou o prêmio, considerado o Nobel da Geografia. o Nobel, Então é isso. Então, usar o Milton me libertou, mas ao mesmo tempo me fez ter vários enfrentamentos aqui na universidade. Certo. Porque várias pessoas falaram, não, você não pode usar ele, você não deve usar ele. E algo que o Milton fala, que eu acho muito simbólico, que ele fala que, né, a pobreza não é somente uma categoria econômica, é uma categoria política, acima de tudo. Certo. Então, isso é revelador, né? Porque nós acreditamos desde muito cedo que pobreza é só você ter esse limite de consumo. E o Milton diz que não, né? Vai muito mais além do que isso. Porque, exemplo, lá onde eu moro, existem pessoas que ganham 5, 6 mil reais, meu vizinho, mas continua pobre, né? Tá. Igual diz o Milton, né? É um pobre com dinheiro. Então, porque ele está ali numa condição de extrema vulnerabilidade e ele tem essa fonte de renda. A partir do momento que ele perde essa fonte de renda, quebra. E ele permanece nessa estrutura vulnerável, né? Então, o Milton, ele é libertador, mas ao mesmo tempo me fez fazer vários enfrentamentos aqui dentro, onde ele, né, foi professor. E você usou qual conceito dele aqui na sua pesquisa? Qual conceito? Então, o que eu gosto do Milton é que ele desnaturaliza muitas coisas. O Milton, ele pensa muito no local e, né, o local e o mundo, né? O local global. E aí isso é muito revelador, por quê? Porque nós acreditamos que as políticas que ocorrem aqui nada tem a ver com o exterior, e é muito pelo contrário, né? As políticas geralmente vêm do exterior e atingem diretamente né, a nossa cotidianidade. Né? E eu gosto também quando o Milton define espaço. O Milton define espaço como, né? Espaço é um conjunto de objetos e conjunto de ações. E dentro disso tem um mundo de conceitos assim que eu acredito que ele explica muito melhor as nossas cidades, a nossa produção urbana, do que necessariamente o Lefebvre ou David Harvey. Então eu gosto da noção de espaço dele, né? E essa ideia que ele sempre traz de nós pensarmos, antes do local, pensarmos o global, né? O local é produto de uma relação global, né? E aí, né, ele até fala que né, como posso ser, né, pleonasmo dizer cidades globais, né? Porque toda cidade é global, né? Todo o espaço é global, não existe uma única centralidade global, tudo é global, né? Desde a metrópole de São Paulo até a cidadezinha do interior de Minas, tudo é global. Estabelece relações entre elas, né? É interessante isso. E aí você está utilizando isso, esse conceito geral do Milton, você está trabalhando na sua pesquisa, quer dizer, a periferia, ela é assim em função de uma organização global do capital. Organização global do capital. Certo. Porque, assim, né, atualmente, né, essa fase do capitalismo, ela não necessita de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas dentro de fábricas para reproduzir, né? E aí ela precisa de poucas pessoas, essas poucas pessoas conseguem se manter, e aí cria esse exército de reserva gigante, e aí que vem a necropolítica. Porque dentro desse exército de reserva, existem pessoas que não servem nem para isso, segundo o Estado, né? Então vem a necropolítica e elimina. O Milton tem um conceito chamado protoproletário, né? Que são pessoas que não servem nem para ser proletários. Então, né, ele não diz isso, mas pegando o conceito do Membe de necropolítica, né? A necropolítica ela age dentro desse sistema para eliminação dessas pessoas que não servem nem para compor o exército de reserva. Certo, então. E as perspectivas agora também sombrias, né? Com o governo que está querendo aprofundar nesse modelo econômico neoliberal, concentração de renda. Como é que você enxerga esse momento nosso? Bem perigoso, né?
Nossa, né, é muito triste, né? É muito triste, primeiro, ver que esses avanços, né, dentro que nós conseguimos em décadas, né, foi embora em um ano, né? Menos de um ano, né? Menos de um ano foi embora, É. né? E nós percebemos que não tem nem para onde ir. Estamos à deriva, assim, diferente, né? Esse governo fala muito de militarização, tal, mas diferente da ditadura que tinha, né, um projeto de governo, um plano de governo, tal. Esse governo é só faz uma coisa agora e essa coisa não dá certo, faz outra, tira verba daqui, tira verba dali. A gente percebe que não há um plano traçado. Nós sabemos onde eles querem chegar, mas não tem, entende? Fala, vou tirar a verba do CNPq e vou colocar onde? Não tem, vou tirar. É corte e pronto. É corte e pronto. Então, é um governo que eu acredito que vai, né, potencializar essas mortes, né? Já está acontecendo isso. Já. O Fórum de Segurança lançou essa semana. Os últimos dados. Os últimos dados são alarmantes, né? Então, eu vejo esse governo com muita preocupação, mas ao mesmo tempo eu penso, né? Foi eleito democraticamente e não mentiu, né? O governo, desde a campanha, falou que ia tirar direitos, que ia vender Amazonas, falou que, né, ia matar pobre, ia matar preto. Não mentiu, em nenhum momento mentiu. E só está cumprindo, né? Então, eu vejo com muita cautela, assim. E assim, a meta é permanecer vivo. Certo. Né? Permanecer vivo, fazer várias conexões para me manter e nos mantermos vivos, né? Ok, Denis. Então, parabéns pela sua pesquisa. Acho que o trabalho seu é importante porque o trabalho intelectual na academia ele tem que servir para isso, né? Para reflexão política, né? E aí, então, você está dando uma grande contribuição para isso, né? Muito obrigado. Tá para defender Você já, me né? ajudou muito. Imagina. Sim, eu já escrevi, vou depositar agora. Legal. E Até o final do ano você até defende. o final do ano eu defendo, já penso no doutorado. E aí a gente vai Vambora. Então, valeu, campeão. Valeu, meu querido. Valeu. Então, encerramos mais um Farofa Crítica, que hoje conversou com Denis Martins, né, historiador, geógrafo e mestrando no programa de mudança social e participação política, que falou sobre seu trabalho sobre a violência na periferia, baseada no conceito de necropolítica do Attila Mbembe. Acesse o nosso canal www.youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do Mayakovsky: metade de mim é feita de sonhos e outra metade é feita de lutas.